Olá, tudo bem por aqui? Está seguindo o meu arroba nas redes sociais? Arroba Falar Português Brasileiro no Instagram, arroba Fale, _ Português no Twitter, Falar Português Brasileiro no LinkedIn. O Patreon, Falar Português Brasileiro, está ativo e com várias possibilidades de apoio. Além do podcast, dos materiais, você também terá aulas gravadas exclusivas sobre gramática, vocabulário, usos da língua no dia a dia. Poderá ter uma aula de conversação por mês e descontos exclusivos nos nossos cursos. Queremos fazer a maior comunidade de língua portuguesa pelo Patreon e atender a sua necessidade com exclusividade. O link está aqui na descrição. Lembrando que os materiais anteriores, com todos os exercícios respondidos, você poderá adquirir pelos links abaixo. Vai fazer o CELPE-BRAS? O meu curso para o CELPE-BRAS está com as inscrições abertas. O link está aqui na descrição. Uma vantagem para você fazer o seu curso comigo: caso não consiga realizar a primeira edição por problemas na inscrição ou cancelamento da aplicação, não se preocupe. O seu acesso será por tempo indeterminado na plataforma e a sua participação nos encontros pelo Zoom Meeting estará garantida até a data do seu exame. Agora vamos mexer o doce neste episódio e vou conversar com o Orlando, um venezuelano que aprende português e conseguiu desenvolver a sua fluência em pouquíssimo tempo. Oi, Orlando, tudo bem? Olá, prof, tudo bem por aqui? Tudo jóia? Como você está? Estou bem, obrigada. Como estão as coisas por aí? Beleza, aqui não tanto, não tão bem, mas eu moro aqui no Chile e o lockdown acho que já tem um mês completo. E na quinta-feira ele vai ser mudado, vai ser eliminado e vamos ter uma vida normal outra vez, mas não Uma acho vida que... normal por quanto tempo outra vez? Talvez um mês, dos 2 meses, uma coisa assim. Vai dar certo, tudo vai ficar bem e continuamos com esperança para que tudo isso acabe, né, Orlando? É assim. Acho que com a criação das vacinas é uma boa notícia para ter um futuro normal. Exato. Muito logo. E, Orlando, vamos lá mexer o doce para este episódio. Eu acho que as suas dicas, as suas sugestões, elas são valiosíssimas para quem está aprendendo o português. E gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como foi o seu processo de aprendizagem, como você fez e também as ferramentas que você utilizou para este desenvolvimento e essa inserção do idioma no seu dia a dia. Ok. Então, eu comecei há 3 meses, em dezembro no ano passado, e eu queria começar a estudar português porque eu pensava que era uma língua fácil, porque era muito parecida ao espanhol, e é aí o primeiro erro que nós, falantes de espanhol fazemos. E como comecei? Eu comecei com um aplicativo que se chama Duolingo, acho que é muito popular, e também procurando mais aplicativos, eu consegui um que se chama Falou, sim. Este aplicativo aqui é muito bom porque você fala e o aplicativo reconhece a voz e diz se você está falando bem ou não. E comecei com isso, bastante informal, bastante relaxado, assim, sem muita pressa, assim, alguma coisa relaxada. E comecei
se eu vejo meu aplicativo do Duolingo, tenho já 135 dias que eu estou estudando português. E depois disso, eu peguei 1 hora, 2 horas do meu dia e utilizei para estudar português. E estudava muito com estes aplicativos e também comecei a procurar. Eu sempre procuro livros para crianças, livros muito simples, com vocabulário muito simples. E comecei a pegar mais vocabulário, mais palavras, sempre tentando relacionar com o espanhol, que acho que é uma costume aí. E também comecei a assistir vídeos no YouTube, vídeos que também era para crianças, livros comentados, e eu também colocava as legendas em português para ser a associação aí. Então, isso foi quase todo dia, incluindo os finais de semana também. Menos intensivo, sim, para relaxar a cabeça e deixar que as coisas, as palavras e tudo isso ficaram para eu aprender mais. Mas é muito importante também descansar, relaxar para que as palavras fiquem na cabeça, as expressões e tudo isso. E, Orlando, quantas horas por dia você estudava, você se dedicava? Porque você falou que estudava todos os dias, vem estudando todos os dias desde dezembro. Uhum. Tem uma carga horária que você se impôs para este momento de aprendizagem ou não? Fica livre? Sim, eu pensei, no princípio, eu pensei em 1 hora. Todo dia, 1 hora. Todo dia, 1 hora. Mas depois que eu comecei a incluir mais coisas, como assistir vídeos, ler e tudo isso, eu aumentei para 1 hora e meia. E depois disso, eu disse, ok, pega aí 2 horas por dia e eu faço qualquer coisa relacionada com o português. Eu começo com os aplicativos, eu leio, eu assisto. Eu comecei a escutar música brasileira, música que eu tinha escutado há muito tempo. E eu gostava, eu curtia essa música e comecei a entendê-la, comecei a procurar as letras para ver o que dizia e comecei a tocar também nesse tempo, nesse período, duração de 2 horas. Então, eu fiz isso e até agora eu faço 2 horas diariamente. Você chega a trabalhar as 4 habilidades no mesmo dia de estudo ou não? Um dia você lê, você escuta uma música, no outro dia você escreve. Eu tento trabalhar as 4, sim, os 4 sentidos, e normalmente sempre fica um que não posso fazer tão bem. Normalmente, os aplicativos ajudam para ler, para escrever e para falar um pouco aí. Escutar também, são as 4 aí. Mas não é tão natural falar aí nos aplicativos e falar aí a um aparelho que não faz nada, não responde. É muito chato aí. Então, e também não tem um feedback do que você está falando aí. Se você está falando com um sotaque correto, com uma pronúncia correta, e às vezes é muito chato aí. Eu não sei se eu faço ok ou não. Então, depois de um tempo, eu pensei que eu preciso falar agora. Eu preciso falar agora e
comecei a procurar, o mais importante aqui é um podcast no Spotify, e começou a aprender português. E eu procurei e apareceu seu podcast, prof. E eu comecei a escutar aí, que interessante, eu gosto disso, as dicas, as gírias, eu gostei muito disso, a naturalidade dos áudios e como você falava da cultura e tudo isso. Eu gostei muito, eu procurava isso, porque esse material que você encontra na internet é como oficial, chato, sempre o mesmo, a gramática, os pronomes, os verbos, os tempos. Então é assim como chato. Eu não gosto de estudar assim. Eu estudei uma língua assim e foi inglês e foi muito chato. Eu não gostei. Eu durei muito tempo para aprender esta língua por isso. A forma que eu aprendi foi diferente, muito chata, muito devagar. Então, se eu escutando e tudo isso, eu encontrei esse podcast, gostei e depois vi que você oferecia esse serviço de fala, de conversa. E eu tomei aí. Conversa real para a vida real. Exatamente. Eu queria isso, eu queria falar, já. Eu queria trocar ideias, eu queria usar minhas palavras e saber se eu estava dizendo bem ou mal. E comecei também a ter conversas, neste caso, com você. Então, eu gostei muito. E a primeira aula foi terrível para mim. Eu falei qualquer coisa aí, um portunhol, e a minha cabeça estava desordenada, estava quente de tanto pensar. E foi uma experiência bastante diferente, forte para mim, porque eu tinha que pensar muitas coisas ao E mesmo tempo. Orlando, hoje, como você vê, como você avalia o seu conhecimento em português e principalmente essa organização na sua mente? Ok. Eu pensei, para falar um pouco como pensava sobre sobre o português. Eu pensei que era muito fácil e, como eu disse antes, é um erro para os falantes de espanhol, porque é similar, mas muitas coisas aí, muitas palavras significam totalmente uma coisa diferente. Então, o primeiro que eu comecei a fazer era falar, e eu falava muito portunhol, muitas palavras em espanhol, e não dava certo aí. E comecei a pensar, ok, Orlando, isso aqui é uma língua totalmente diferente. Você tem que falá-lo com respeito, você tem que falar como se fora inglês, alemão ou qualquer outra coisa. E eu comecei a dar mais tempo, mais respeito em pensar, ok, não diga essa palavra assim, diga como é no português, com o sotaque, com a pronúncia correta. Então, eu pensei, peguei mais tempo para mim para pensar em como se diz corretamente a palavra, as expressões e tudo isso. Então, na minha cabeça começou a separar, pouco a pouco, que isso aí é o difícil entre português e espanhol, que são tão similares que você tem que ir separando. É muito mais fácil pensar no alemão, no inglês, como uma língua estrangeira, como uma língua diferente. Então, quando você pensa, ok, isso em inglês, mas quando você pensa no português, o, o pensamento são tão similares, sim, similares é a palavra, que o esforço aí é muito mais grande para separar aí essas duas coisas, essas palavras, essas expressões, sentenças, tudo isso. Então,
acho que para mim a energia que você gasta para falar um português correto é muito mais grande que o que falar um inglês ou um alemão. Então, com essa cadeia de ideias aí, eu acho que graças a isso eu comecei a falar um melhor português, com muito mais boa pronúncia, com uma boa sotaque, com esses sons aqui, os nasais e tudo isso que no princípio era terrível. Então, acho que para as pessoas que começamos com português e somos falantes de espanhol, é muito importante dar esse respeito que a língua merece e também fazer o esforço de separar e falar. Se você está dizendo, por exemplo, em espanhol, introdução, não, você fala introdução. E assim, tentar falar essas palavras corretamente e, sim, e gastar aí a maior parte da energia em fazer isso. E é muito importante. Você falou em relação à separação dos idiomas, que é muito difícil. Eu concordo muito com isso. Eu costumo falar para os meus alunos que é mais difícil, não impossível, o falante de espanhol aprender português do que o falante de inglês. Porque quando você é falante de inglês e você desconhece a palavra em português, na sua mente vai aparecer um branco, o empty, o vazio. Mas quando você fala espanhol, você não fica sem a impressão que você tem é que você não fica sem esse vocabulário. E aí é o momento que você vai e solta a palavra em espanhol, que às vezes, na maioria das vezes, não dá certo e você acaba passando vergonha. Sim, Outro com sorte, dia, às vezes, se você tem sorte, não significa uma grosseria ou outra coisa. se tiver sorte, né? Sim. Semana passada, uma aluna dos Estados Unidos me mandou uma mensagem. How to learn to speak Portuguese. Primeiro, learn Spanish. Segundo, get drunk. Terceiro, speak. Acho que sim. Está ao contrário, não vai dar para você ver, mas... Não, se dá. Dá? Sim. A hora que eu vi o número 1, eu assim, não. Não! É mais fácil para ela, falante de inglês, aprender português, porque não tem, ou as características, em algumas palavras são próximas da estrutura do português, da formação da palavra em língua portuguesa, do que o espanhol. Então, essa separação de que português é português, espanhol é espanhol, é o que o aprendiz, o indivíduo, precisa fazer a hora que ele começar a estudar o português. Ou vice-versa também, nós brasileiros estudando espanhol. Eu sei que eu tenho um portunhol incrível, mas eu acho bonito, eu acho divertido. Passar vergonha em portunhol é uma coisa bem divertida quando eu viajo. Mas isso é meu, e o meu objetivo com o idioma estrangeiro é para trabalho e comunicação com os alunos. Então, para mim, tanto faz. Agora, para você, Orlando, qual é o seu objetivo com a língua portuguesa? O que você almeja para você? O que você quer? Por que você começou a aprender português, a estudar? Ok, eu estava entre japonês e português.
Então, também eu penso que japonês é um pouco mais difícil. Eu queria relaxar. E uma vez mais, eu pensei que português é muito mais fácil, então comecemos a estudar português. Outra coisa é que também eu quero morar em algum momento no futuro em Portugal. E acho que um bom jeito de começar para aprender sobre a cultura, não a cultura portuguesa, isso é diferente, mas os jeitos da língua e tudo isso. Então eu pensei, ok, eu posso aprender português e começar por aí, relaxado. E também eu tenho família lá no Brasil, em Floripa. Essa cidade fica no sul, em Santa Catarina, é o estado de Santa Catarina. Então, também pensei, ok, também eu quero aprender porque eu quero ir lá e falar com as pessoas lá, trocar ideias, pedir coisas nos restaurantes, ter amigos. E os brasileiros são pessoas muito legais, são muito amigáveis, muito agradáveis. Acho que sempre eu conheci brasileiros antes e sempre uma uma pegadinha, umas piadas, um jeito de falar muito amigável, muito feliz. Então, eu sempre gostei. E achei e pensei, ok, vou começar. E agora, com esta pandemia, também tenho muito tempo para concentrar e pensar em português. E outra coisa também, também porque eu comecei, porque desculpa, meu objetivo também era, eu queria relaxar. Eu adoro as línguas, eu adoro muito as línguas, adoro falar com as pessoas na sua língua, adoro como muda o tom de voz, a personalidade, às vezes, as ideias, e também ajuda para entender a minha cultura também. Por que eu sou assim? Por que eu, como venezuelano, falo assim? Tenho esse sentido do humor? Por que fazemos certas coisas desse jeito e tudo isso? Então, é muito legal comparar. É uma comparação personal, e é muito lindo também quando você compara. E também é, quando você encontra as similaridades entre as culturas. Acho que que a Venezuela e o Brasil tem muita coisa similares. E, pessoal, sim, eu esqueci aí. Então, é muito pessoal isso, e acho que também há muitas similaridades entre nossas culturas. E eu queria isso, eu queria alguma coisa mais relaxada. Mas agora, o meu objetivo, agora que eu sinto que tem um português muito mais forte, como falar isso? Eu esqueci, não é tão forte agora. Mais desenvolvido? Mais desenvolvido, correto, muito obrigado. Então, eu acho que eu quero agora ser a prova, o seu Pibras, para fechar aí que eu sei português oficialmente. Então, eu estou animado para fazer isso. Agora, Venha fazer o curso preparatório para o CELPE-BRAS comigo, Orlando. vou fazer isso, tenho certeza disso. Eu vou fazer. Orlando, mais alguma recomendação para quem esteja aprendendo português? Claro, sim. Para as pessoas que estão começando a falar, a aprender português e tudo isso, tentem de procurar coisas que você gosta. E tentem, por exemplo, se você lê, tentem procurar livros sobre os temas que você gosta. Não vão buscar temas científicos ou coisas chatas. Tentem de procurar coisas que você gosta,
entender, ter uma rotina muito importante, tem esse espaço aí para estudar, e não mudem isso. Tenham isso como no seu calendário aí, este tempo aqui é para estudar português. Não necessariamente todo dia seria ótimo aí para aprender, mas acho que 3, 4 dias a semana, acho que é um bom tempo para dedicar ao português. E paciência, falem, cometam erros, porque quando você comete erros, você aprende muito mais rápido, porque tem aí a oportunidade que a outra pessoa possa corrigir o que você está falando, e você imediatamente aprende. Em relação a essa correção, Orlando, como foi a sua experiência falando com brasileiros? Acho que os brasileiros não corrigem. Corrigem muito. Você fala, mas acho que um mesmo é a pessoa que corrige. Então, eu penso, ok, eu falei isto correto e pergunto, esta palavra é assim? Sim, mas você está bem, eu entendi. Então, esse feedback aí não é tão bom, mas ajuda, de todas maneiras, ajuda. O brasileiro não quer deixar o gringo, o estrangeiro, constrangido com o português dele, por isso não corrigimos. Se eu entendi, tudo bem. Continua, vamos aproveitar a vida que segue e assim por diante. Sim, mas para um que está aprendendo, para o estudante, é assim como, o que estou falando agora, disse correto ou não? Ok. Esquece. Tentarei procurar por a minha conta agora. Exatamente. Orlando, muito obrigada pela sua participação no podcast Falar Português Brasileiro. Obrigada pelas suas dicas. Espero que você volte mais vezes e que o próximo tema seja futebol, por exemplo. Sim, claro que sim. Agradecida com você pelo convite aqui. Eu gosto de falar bastante, então está bem que paremos aqui. E, claro, a próxima vez podemos falar de futebol ou de outras coisas interessantes. Política, não. Política Não, dá para falar política não podemos. um ano completo. Então, sim, eu gosto, e também eu gosto de recomendar para as pessoas estudar uma língua, porque é uma oportunidade grande de conhecer a sua própria cultura, a sua própria costumes e tudo isso. É muito, muito legal. Concordo. E quando você aprende uma língua, você não deve apenas aprender a língua. É importante que se aprenda a cultura que está no entorno dessa língua e que faça com que esta aprendizagem esteja no seu dia a dia para que ela seja significativa, para que faça sentido e, como o próprio Orlando disse, traga conteúdos que você goste, para que seja tranquila, para que seja divertido e não seja algo chato, maçante e aborrecedor, que você não faça por obrigação. Não é isso, Orlando? É aí, prof, é aí. E a última dica, acho que a gente procura você, escute o podcast e faça as aulas de conversa que são top. Acho que é como se você falar com um amigo. É muito legal, eu acho que é muito natural. Muito obrigada por essa recomendação. Fiquei até com vergonha agora. Eu faço isso. Orlando, mais uma vez, muito obrigada. Eu sou a Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Publicamos o podcast toda segunda-feira e você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio.
também pode escutar na minha página, falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá se cadastrar para receber os materiais. Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!